Boa tarde a todos. Meu nome é Márcio Crociati. Estou aqui hoje num bate-papo com o Dr. Ferrari no programa Café com a Câmara. Doutor, um prazer estar aqui com o colega nesse dia tão nobre, de 11 de agosto, e gostaria da apresentação do colega para nós todos. Obrigado, doutor Márcio. Como dito, meu nome é Eduardo Ferrari. Atualmente estou presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Guarulhos, 57ª subseção, gestão 2019 e 2021. Estamos aí buscando o melhor para a cidadania, para a advocacia e para toda a nossa Guarulhos. Obrigado pela oportunidade e pelo convite de estar aqui na Câmara Arbitragem Guarulhos. Doutor, nós que agradecemos. E vamos lá, falar hoje desse dia tão importante, 11 de agosto. Doutor, por que 11 de agosto? Por que desse dia nomeado 11 de agosto, o Dia do Advogado? Dia 11 de agosto é um marco para a advocacia. Foi a data em que foram instituídas as duas faculdades de direito aqui existentes até hoje no Brasil, em Pernambuco, Olinda, e aqui em São Paulo, no Largo São Francisco. E por ser um marco tamanho, foi vinculado à advocacia esta data e que perdura até hoje. E duas faculdades de grande importância, né? Diga-se de passagem. Sem dúvidas, sem dúvidas. Ótimo. Doutor, hoje, 11 de agosto, talvez na nossa época principalmente, né? Falávamos muito, né? No dia da pendura. O que o doutor pode relatar sobre isso? O que o doutor pode lembrar sobre isso? O que o doutor pode trazer para esses estudantes de 11 da importância, mesmo sendo o dia da pendura? Era hoje diminuiu muito, né? A ocorrência ainda deve acontecer por aí em algum local, no centro de São Paulo, ou mesmo em algum restaurante aqui de Guarulhos também, mas era mais uma brincadeira, não é? De todos os dias a advogada estava por lá, e aí naquele dia, que era o dia dele, né? O dia dela, acabava deixando de fazer o pagamento. Mas era uma grande brincadeira. Houve muita confusão, não é? Os comerciantes ficavam bravos, não gostavam dessa brincadeira, né? Mas no final das contas acabava tudo bem, tudo legal, ficava mais marcante mesmo por ser talvez até uma lenda, né, com relação a isso, mas de qualquer forma existem marcos, existem acontecimentos que registram de fato dia 11 de agosto como sendo o dia da pendura. Isso mesmo. O doutor, independentemente de estar como presidente da OAB de Guarulhos, advoga, né? Sim, sim. E de suma importância, salvo engano, na parte do direito penal. Exato. Doutor, tem algum caso assim que marcou na época, algum processo específico que tenha trazido até hoje alguma coisa positiva ou até mesmo negativa? Cada processo é uma história, é uma vida. Então, eu não posso dizer que existiu aquele processo que foi determinante e marcante, porque cada um deles a gente se debruça, a gente às vezes fica sem dormir, a gente às vezes fica em busca de uma solução adequada, não é? E então eu posso te dizer que a advocacia criminal é o último bastião que socorre aquele que é necessitado. Hoje nós temos aí uma gama muito maior, não é, do que tínhamos antes com relação à utilização da advocacia criminal. A advocacia criminal ela é a defesa da Constituição Federal, é a garantia do cidadão. Para que tenhamos alguém condenado, para que tenhamos alguém que vá cumprir uma pena, é necessário que esteja ali um advogado. Não um mero carimbador, mas um advogado que faça garantir o Código de Processo Penal, a Constituição Federal. E eu reporto que os nossos processos, todos eles têm essa atenção devida. E cada processo é uma história, é uma vida. Eu encaro o processo não como um papel, não como hoje um computador ligado à internet, mas uma vida que está ali. E entre aquela vida existem outras vidas. Então tem mãe, tem pai, tem irmão, tem amigos. Ou seja, muitas vezes não é só um que se encontra preso, todo mundo acaba vinculado àquela situação a qual ele se encontra, que é momentânea, que é o cárcere. E nisso tudo uma cobrança muito grande, principalmente que eu vejo a parte dos familiares, né, na parte do direito penal, quando assim aquela pessoa, o réu em si, está em cárcere sob a custódia do Estado, é isso? Sim, sim, porque vejam, aquele ente querido está segregado do seu ambiente natural, ele está num ambiente fora dali, e as famílias não têm acesso a ele, e a única pessoa que tem acesso direto a ele, constante, é o advogado.
é advogada. Então a pressão realmente ela é muito grande. Por isso é importante tratar muito bem o dia a dia dessas questões com os familiares, sempre se colocar e deixar bem claro que a visitação às unidades prisionais, elas devem ser feitas pelos familiares. O advogado tem que trabalhar de acordo com o processo, sabendo exatamente como está lá, mas se estiver ocorrendo tudo razoavelmente bem, não tem que ficar indo até a unidade prisional. Mas a pressão existe justamente por isso, porque os familiares não têm acesso ao preso, e aí eles precisam saber da informação. No nosso escritório, particularmente, eu cuido muito da atenção devida aos familiares. Então, muitas vezes, os familiares eles querem uma resposta, e a resposta a gente não tem. Até um conforto também, né? Um conforto. Mas é o que eu digo, quando eu entro em uma causa criminal, eu só prometo uma única coisa: trabalho. Na área criminal não se pode prometer mais absolutamente nada, porque tudo que você prometer, você é cobrado. Até porque vendemos serviços, né? Não vendemos sentenças. Somos meio. Né? Isso, atividade meio. O doutor, a partir da eleição, nomeado como presidente da OAB, o que a OAB começou a agregar na sua gestão para Guarulhos? Olha, a OAB Guarulhos é uma entidade muito forte. É uma entidade gigantesca. Para você ter uma ideia, hoje nós somos cerca de 6.500 advogados, advogadas, estagiários e estagiárias. E isso é uma representatividade tamanha no Estado. Importa em sermos o quarto, exceto a capital, em número no Estado. Então, é uma representatividade muito grande. E, evidentemente, isso traz notoriedade. Mas é aquela questão natural. Estamos ali desenvolvendo um trabalho em prol da advocacia. O compromisso do Eduardo Ferrari, da diretoria do Eduardo Ferrari, chamada OAB Sempre Atuante, é para a defesa da cidadania e dos advogados e das advogadas. A gente tem que saber muito bem que a ferramenta deve ser utilizada para eles. E a instituição merece que nós tenhamos essa atenção. Que ótimo, doutor, que ótimo. Doutor, voltando um pouco ao assunto agora, na Câmara de Arbitragem. O que o doutor sente dos advogados em relação, quando se fala Câmara de Arbitragem, quais as vantagens, ou até mesmo advogados que vê uma possível desvantagem, algo que ele não possa participar? O doutor tem alguma opinião formada sobre isso? Sim, tenho. A arbitragem é o futuro, na verdade já é o presente. Talvez nós tenhamos aí que fazer uma campanha elucidativa para poder interpretar isso de uma forma objetiva à advocacia. Nós estamos hoje enfrentando uma mudança radical na conduta da advocacia. Até ontem nós não tínhamos audiências telepresenciais da forma que nós temos hoje. E a arbitragem ela vem justamente para resolver o problema. É uma forma alternativa, uma forma efetiva de resolução do problema. E eu penso que é muito saudável e efetiva. Para você também ter uma ideia, nós temos um plano e um projeto a ser implementado aqui na OAB Guarulhos que se assemelha muito à arbitragem, que é o OAB Concilia. Então, a ideia é fazer com que as demandas sejam resolvidas pela própria advocacia. E eu vejo também a arbitragem como uma solução efetiva para o conflito. Ótimo, ótimo. Doutor, agregando agora a própria OAB, hoje a OAB tem um poder maior de fiscalização sobre os advogados aqui de Guarulhos, os inscritos? Sim, a OAB tem o Tribunal de Ética, 18ª turma aqui do Tribunal de Ética, e o Tribunal de Ética, eu posso te assegurar, ele corta na carne. Ele vai e fiscaliza efetivamente o mau advogado, ele vai encontrar punição, não tenham dúvidas disso. Doutor Ferrari, vamos entrar numa questão problemática, né? Sabemos do vírus, dessa pandemia toda que assola o mundo, e isso não foi diferente agora relacionado um pouco à profissão, ao advogado, né? As dificuldades, o fechamento do fórum, a interrupção do judiciário. O que o doutor pode trazer assim de uma narrativa que a OAB fez relacionado a isso, ao advogado, às cobranças e assim por diante? Pois bem, é um problema crônico, uma pandemia, nós estamos aí enfrentando um estado de necessidade tremendo, onde tudo parou,
tudo travou. Com a advocacia não foi diferente. Nós tivemos aí os escritórios fechados, nós não podemos... agora as coisas estão naturalmente voltando devagarzinho. Eu ainda não retornei ao meu escritório, optei por manter os colaboradores em casa, mas... lá atrás, no começo de tudo, ali por volta de março, nós tivemos uma grande dificuldade. Porque, evidentemente, que a tecnologia ela chega uma hora, né? E, entretanto, de uma hora para outra, a chave virou. E nós tivemos que conhecer as ferramentas e, mais do que isso, fazer delas a utilização para a garantia para o direito. E tem sido, no momento inicial, foi um pouco problemático, ainda é objeto de análise da OAB. Nós temos aqui na OAB Guarulhos um grupo multidisciplinar de estudos a respeito da crise em função desse momento que nós estamos vivendo por causa da pandemia. Porque, vejam, evidentemente que a tecnologia ela vai nos ajudar. Porém, determinadas ocorrências e determinadas situações necessitam o contato pessoal, necessita o olhar, o olho no olho, coisa que a tecnologia distancia e afasta. Não dá, no direito, para você automatizar as coisas. Evidente que a gente sabe que existe a inteligência artificial, que existem aí ferramentas, tanto no STF, que tem o Projeto Vitor, tem aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo também uma ferramenta de inteligência artificial, porém, nós, como advogados e como instituição, temos um alerta para ser discutido. Então, no começo da pandemia, todos nós, inclusive o judiciário, ficou sem saber o que fazer. E ali nós começamos a fazer audiências simuladas para entender a ferramenta, porque o tribunal trouxe mandado determinações através do Conselho Nacional de Justiça. E aí nós fizemos essas audiências simuladas, audiências cíveis, audiências trabalhistas e audiências criminais. Evidentemente que a OAB não vai proibir o advogado e a advogada de fazer essa audiência, de encarar essa audiência. Entretanto, cada caso é um caso. E sempre que houver ali a possibilidade de haver a mitigação de uma garantia, de um direito, é importante que o advogado e a advogada se coloquem, se insurjam e fundamentadamente justifiquem não ser possível a utilização da ferramenta. Eu fiz já algumas audiências, além das simuladas. Nas simuladas nós encontramos algumas irregularidades e foi um tanto quanto salutar, porque... as pessoas que fazem parte do sistema de justiça acompanharam, então os escreventes técnicos judiciários acompanharam, os magistrados, nós tivemos uma live em que houve 2 magistrados aqui titulares da comarca de Guarulhos participando da live, também encontrando dificuldades com a ferramenta, e foi muito bacana aquele momento que fez com que nós pudéssemos ali questionar algumas coisas. E posteriormente a isso houve uma evolução. Então, temos de estar prontos, temos de pensar, e a ideia é sempre colocar a advocacia como um dos participantes dessa discussão. E, evidentemente, como retornando à questão, quando você vai tratar de abraçar a causa da tecnologia, evidente que nós temos que analisar e ter cuidado, porque a Constituição Federal não pode ser violada. E a ideia de termos uma meta, de termos... números a serem cumpridos, a ideia de ter agilidade muitas vezes não combina com justiça. Podemos aí enfrentar algumas dificuldades em termos de injustiça. Perfeito, perfeito. Doutor, um adendo até a essa resposta. Estamos praticamente com uma antecipação da tecnologia. Eu percebi isso mesmo. Agora, aqueles advogados mais antigos, que têm aquela dificuldade ainda com a internet, que tem aquela dificuldade ainda com o computador como se fosse, entre aspas, um monstro. A OAB pensa em alguma coisa para esse tipo de advogado? Sim, sim. Nós estamos programando agora um curso intensivo para a utilização da ferramenta. A ferramenta ela é fantástica, ela é intuitiva, ela vai bem. Evidentemente que há uma questão conceitual. Então, nós traremos agora, nos próximos dias, uma pessoa para nos dar um curso para que nós possamos tirar o melhor proveito das ferramentas. E esse curso que virá, esse aprendizado dessa ferramenta que virá, ele vai ser voltado para a advocacia mais antiga, que tem realmente algumas dificuldades e que encontram algumas dificuldades. É importante dizer que nós temos hoje na OAB, nós não temos a possibilidade de abrir as portas da OAB para a utilização constante, porque nós estamos em pandemia e em
distanciamento. Mas nós temos lá 2 computadores preparados justamente para que aqueles que se encontram em grandes dificuldades de utilização da ferramenta possam fazer uso na nossa instituição. Os nossos colaboradores são altamente treinados para que possam auxiliar os advogados e as advogadas que encontram dificuldades. Mas está no nosso radar, está dentro da nossa visão a necessidade de expandirmos aí e buscar solucionar esse problema que aflige toda a advocacia. Há uns tempos atrás nós tivemos algo um pouco parecido com isso, não se compara, mas quando os processos deixaram de ser físicos e passaram a ser eletrônicos. Ali nós encontramos uma série de dificuldades que até hoje ainda necessitam ser superadas. Isso necessariamente vai ser solucionado com a participação efetiva da OAB, colocando auxílio, dedicando entendimento àqueles que encontram dificuldades com as ferramentas. A OAB está aberta, está disposta, está sempre atenta a atender essa demanda. Perfeito, perfeito. O Poder Judiciário, o juiz corregedor de Guarulhos, ele procura entender as dificuldades dos advogados para isso? Existe uma relação próxima entre a OAB e o Judiciário de Guarulhos? Sim. Ainda na época em que eu era presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, porque há um grande mito aí quando você diz, vou chamar as prerrogativas, vai sair briga. Entretanto, a nossa equipe, o nosso time, naquela ocasião, chegava para resolver o problema, não para criar mais problema. E isso, ao longo de 3 anos que estivemos à frente ali da comissão, claro que não foi sempre tranquilo, mas em momentos que enfrentamos ali algumas dificuldades, as soluções saíram. E isso foi construindo algo positivo. Hoje, e já há algum tempo, temos uma excelente relação com o Poder Judiciário aqui de Guarulhos, especialmente o Poder Judiciário Estadual. Temos aqui o juiz diretor do Fórum de Guarulhos, Dr. Ricardo Scaff, que é um amigo da advocacia e que entende as demandas maiores da sociedade. Isso é importante. E com esse bom relacionamento, nós temos construído aí soluções voltadas à própria sociedade, porque muitas vezes o pleito da advocacia, o pleito colocado pela Ordem dos Advogados do Brasil, é um pleito muito mais buscado e sensibilizado com o que de fato tem acontecido. Muitas vezes o judiciário não tem o contato. Quem tem o contato com a pessoa, quem tem contato com a sociedade direta, é a advocacia. E essa interlocução feita com o judiciário hoje flui muito bem. Importante se dizer que hoje já estamos aí num processo de retomada das atividades jurisdicionais. Entretanto, aqui em Guarulhos, a nossa OAB, a OAB 57 Guarulhos e também a OAB São Paulo, à frente temos lá o nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, não parou. Ainda que trabalhando em sistema de teletrabalho, funcionou fisicamente todos esses dias. Então, nosso presidente, Caio Augusto, esteve lá na sua sede, trabalhando diariamente, resolvendo problemas. Talvez tenha sido ele o que mais trabalhou nos últimos tempos, porque realmente as demandas são elevadíssimas. E essa necessidade de estarmos ativos, por exemplo, até nós estávamos conversando aqui em termos de bastidor, nossa OAB Guarulhos, ela é certificadora. Então, nós entregamos já este ano mais de 200 carteiras. Imagina que o advogado e a advogada não é certificado. Ele não existe no universo. Ele está engessado praticamente. Ele não existe. Simplesmente ele não existe. E nós tivemos que manter as atividades em prol disso. Claro, em sistema de plantão, tomando os devidos cuidados, mas quando nós optamos por trabalhar e sermos advogados, mesmo o magistrado, mesmo também o promotor de justiça, o defensor público, o delegado de polícia, nós sabíamos que nós teríamos um risco a mais na sociedade. Veja, a delegacia não fechou. Não é? Os delegados de polícia estão lá. Eu tive uma reunião recente com o nosso delegado seccional, o doutor Léo, e ele me disse isso. Ele falou, olha, doutor Eduardo Ferrari, nós não paramos. Então, vejam, são riscos inerentes. Então, nós precisamos realmente assumir esse compromisso, esse papel de cidadania e fazer as coisas funcionarem. A OAB Guarulhos está atenta a isso, tem dialogado com as instituições, especialmente com o Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª Região, que tem ali encontrado uma certa dificuldade no funcionamento das suas atividades. Até hoje, o TRT se encontra fechado. Ele não está funcionando. O Tribunal de Justiça de São Paulo já retornou gradativas às atividades, o que
demonstra que é possível ser feito. Não é? Claro, a gente tem que sempre ter muito cuidado. Em determinado momento, nós estávamos sem entender o que estava acontecendo e a contaminação era elevada. Hoje, nós temos um outro cenário. É um cenário no qual nós temos que buscar realmente, gradativamente, o retorno das atividades. Perfeito. Eu sou a pessoa mais suspeita para falar da OAB de Guarulhos, porque eu também faço parte da OAB de Guarulhos. E o que eu percebo, tanto do doutor como da toda a equipe, né, é um empenho muito grande, em prol da cidadania, em prol do próprio intuito, do próprio necessidade do advogado, né? E aqui eu também quero até parabenizar, doutor. Parabenizar, porque nesses longos anos aí de outras gestões também brilhantes, a do doutor está se destacando ainda mais, tá? Eu aqui, como entrevistador do colega, quero deixar meus parabéns para o doutor e para toda a equipe da OAB. Obrigado, doutor Márcio. Esse agradecimento vai a você, membro da comissão, membro colaborador, secretário, presidente de comissão, vice-presidente de comissão, assessor da presidência, coordenador de núcleos. Eu sempre digo nas nossas reuniões que sem eles nós não somos absolutamente nada. Nós temos apenas ideias. Quem coloca as ideias em prática são eles. É a equipe OAB Guarulhos. É o advogado, é a advogada guarulhense. Agradecemos, e eu, propriamente dito, agradeço toda a dedicação, todo o empenho que reverte para nós mesmos. Diga-se de passagem, todo esse trabalho, inclusive desde o presidente, aqui, no caso eu, neste momento, é voluntário. Então, vai além de um interesse pecuniário. Eu não tenho dúvidas, e assevero para ti, é realmente algo vocacionado para que nós possamos fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho voltado para a sociedade. Sem isso, não seria a força que é a OAB, principalmente aqui a nossa OAB Guarulhos. Doutor, agora voltando um pouco ao passado do próprio colega, como que o doutor resolveu chegar à presidência da OAB? Conta um pouco dessa trajetória, doutor. Foi um acontecimento, foram vários acontecimentos naturais. Desde a minha formação, eu sempre busquei a área criminal. E a área criminal é uma área onde você encontra muito conflito, muita beligerância, você encontra ali, muitas vezes, situações difíceis de lidar. E aí você tem que, muitas vezes, acabar sendo um pouco enérgico. E numa determinada oportunidade, o doutor Alexandre de Sá, o nosso antecessor, um grande amigo, deixo aqui um grande abraço a ele, ele me fez um convite para assumir uma comissão, a Comissão de Direitos e Prerrogativas da 57ª subseção da OAB Guarulhos, que é uma das frentes principais em defesa do cidadão, porque as prerrogativas não são nossas, dos advogados, são ferramentas para que nós possamos fazer a defesa do cidadão. E a partir dali, desenvolvendo esse trabalho juntamente com uma equipe de guerreiros, de várias pessoas unidas e juntas, acabei chamando a atenção do doutor Alexandre, também da sua direção naquela época, e aí mais à frente surgiu o convite para ser candidato com o doutor Alexandre e também com os demais que compõem hoje a chapa, à vice-presidência. E aí o doutor Alexandre teve naquele caminho um problema de ordem pessoal, e aí eu acabei, aos 45 minutos do segundo tempo, sendo colocado como cabeça de chapa. Então, assim, foi uma situação muito natural, aconteceu muito naturalmente, o trabalho foi sendo feito e observado e notado, e aí acabamos, juntamente com a minha equipe, que é aqui, faço questão até de citar os nomes, doutora Ivani Tavares, doutor Rodrigo Prates, doutora Ana Paula Menezes e doutor Abner Alves Vidal, formamos esse time, o time que hoje representa todos os advogados e todas as advogadas aqui da comarca de Guarulhos. Que bom, também gostaria de deixar um abração para o doutor Alexandre e para o doutor Rodrigo, que o doutor Rodrigo também é um amigo meu, gente muito boníssima, gente boníssima. Doutor, para encerrar, o doutor tem alguma mensagem que gostaria de deixar para a cidadania, para as pessoas, para os advogados, principalmente nesse dia tão importante para nós? Claro, doutor Márcio. Hoje é um dia muito especial, um dia que marca a data da advocacia. Então, o advogado, a advogada hoje é homenageado. Eu recebi várias lembranças aqui no WhatsApp, não consegui parar para responder muitos, mas eu quero aqui dizer a você, cidadão, saiba,
A advocacia é aquela que garante a Constituição Federal, aquela que garante o Estado democrático de direito, que garante aquele direito e garantia que você, ao longo de sua vida, conquista. Tenho certeza de uma coisa: onde houver advocacia presente, certamente haverá justiça. Sem dúvida alguma, a advocacia ela é a base da Constituição Federal, a garantia e a consolidação da Constituição Federal. Parabéns a todas as advogadas e a todos os advogados pelo dia de hoje. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, agradeço também a Patrícia pela oportunidade de estarmos aqui, agradeço ao staff que está aqui muito atencioso conosco e a você, mas parabéns, um café, arbitragem, é isso? E muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Doutora, eu também faço das suas palavras as minhas palavras. Agradeço imensamente, tá, a presença do Dr. Eduardo Ferrari, uma pessoa incrível que eu já conheço há um determinado tempo, por ordem de outros colegas, e do brilhante esforço que ele faz para manter a OAB na atual condição que está hoje, ok? Gente, muito obrigado por tudo. Agradeço imensamente e que nos aguarde num próximo e futuro programa. Obrigado.